Ok, pessoal, tem algo errado com o nosso sistema solar. Ele está se movendo pelo espaço muito mais rápido do que deveria, de acordo com as leis da física. Além disso, há um vazio gigantesco à espreita na nossa vizinhança cósmica, uma estrela enorme vem em nossa direção e, em algum lugar lá fora, nas regiões escuras do sistema solar, esconde-se um planeta secreto. O que está acontecendo? Nosso sistema solar, nosso lar no cosmos infinito. Ele se formou há cerca de 4,6 bilhões de anos a partir de uma enorme nuvem de gás e poeira. No centro está o Sol, uma estrela que contém cerca de 99,8% da massa do sistema solar e mantém todos os planetas ligados a si por meio de sua gravidade. Além disso, bilhões de outros objetos orbitam pelo sistema solar. Luas, asteroides, cometas e planetas anões, como Plutão. E bem na borda, provavelmente começa a misteriosa nuvem de Oort, de onde vêm muitos cometas. Até aí tudo conhecido, mas há algo errado com o nosso lar cósmico e isso está tirando o sono dos astrônomos. Eles mediram nossa velocidade com base na radiação cósmica de fundo, ou CMB. Essa radiação é o rescaldo do Big Bang, um ruído fraco que chega até nós vindo de todas as direções do espaço. E como estamos nos movendo por ela, ela não parece totalmente uniforme. Na direção do nosso movimento, a radiação está minimamente comprimida e mais rica em energia, enquanto atrás de nós está um pouco mais esticada. I don't care if anybody gets it. I'm going as the Doppler effect. No, it's not. If I have to, I can demonstrate. A partir dessa pequena discrepância, os astrônomos conseguem deduzir que nosso sistema solar se move a quase 370 km por segundo. Mas existe outro método para medir nossa velocidade: a distribuição das radiogaláxias. Essas galáxias distantes emitem ondas de rádio e essas ondas também são afetadas pelo nosso próprio movimento. Se estivermos nos movendo pelo cosmos, deveríamos detectar um número minimamente maior de fontes de rádio na direção do nosso movimento do que atrás de nós. Isso é o chamado dipolo cósmico, e esse dipolo foi medido agora por uma equipe internacional de pesquisadores liderada por Lucas Böhme. Para a análise, os cientistas avaliaram os dados de 6 diferentes levantamentos de rádio. Juntas, essas pesquisas cobriram uma grande parte do céu e captaram fontes de rádio em uma faixa de frequência de 120 MHz a 4 GHz. Os pesquisadores usaram pela primeira vez um novo método estatístico, a chamada distribuição binomial negativa. Radiotelescópios de alta resolução muitas vezes mostram vários componentes de uma única galáxia como fontes separadas. Por isso, dados individuais parecem estar representados com mais frequência do que se poderia supor. O novo método leva exatamente isso em conta e, assim, fornece resultados mais precisos. Böhme e sua equipe descobriram que o polo de rádio medido é 3,7 vezes maior do que o esperado. E isso não é pouca coisa. É um problema enorme para o nosso modelo cosmológico padrão. O sistema solar se move mais de 3 vezes mais rápido do que os modelos atuais preveem. Isso teria implicações em toda a nossa visão do universo. Os desvios são grandes demais para serem explicados por imprecisões de medição ou erros sistemáticos. Além disso, várias pesquisas de rádio em diferentes frequências mostram todas a mesma discrepância. Se fosse um erro sistemático, ele teria que se repetir de forma consistente em todas as faixas de frequência. Medições anteriores da distribuição de quasares com a ajuda de telescópios infravermelhos apresentam resultados semelhantes. Qual poderia ser a causa? Primeira possibilidade: há mais concentrações locais de massa do que pensávamos. Talvez existam, na nossa vizinhança cósmica, maiores aglomerações de matéria que nos atraem ou repelem com mais força do que o modelo padrão prevê. Segunda possibilidade: as radiogaláxias não estão distribuídas de forma tão uniforme quanto supomos. Se a estrutura em grande escala do universo for diferente do que mostram nossos modelos, isso naturalmente influenciaria as medições, e isso nos leva a um problema fundamental, pois nossos modelos cosmológicos se baseiam no princípio cosmológico, a suposição de que o universo é homogêneo e isotrópico em grandes escalas, ou seja, que no geral é igual em todos os lugares. Terceira possibilidade: existe um efeito físico até agora desconhecido que a gente não entende. Talvez a energia escura tenha um papel diferente do que se pensava, ou talvez existam correntes em grande escala no universo que sejam mais fortes do que o previsto. Não importa qual explicação seja a correta, todas elas significam que nossos modelos atuais estão sendo postos à prova. Mas é assim que a ciência funciona. Formulamos teorias, fazemos previsões, medimos, e se as medições não batem com as previsões, precisamos ajustar nossas teorias. Isso não é fracasso, mas sim progresso. Nos próximos anos, mais radiotelescópios vão vasculhar o céu e fornecer dados ainda mais precisos.
Com projetos como o WIV-LOFA, os astrônomos poderão não só medir a posição das radiogaláxias, mas também determinar melhor suas distâncias. Isso vai nos ajudar a entender se realmente existem estruturas em grande escala que influenciam nosso movimento ou se os desvios têm uma causa totalmente diferente. Yeah, Mr. White. Yes, science! Talvez tudo isso se deva à nossa posição no cosmos, pois aqui vem mais uma descoberta incrível. Os cientistas descobriram que nossa Via Láctea provavelmente flutua em um gigantesco vazio cósmico, o chamado Void. Mas antes de falarmos sobre isso, precisamos abordar outro problema, a tensão de Hubble. O problema é o seguinte: dependendo de como medimos a velocidade com que o universo se expande, obtemos resultados totalmente diferentes. Se pegarmos medições do universo primitivo, como a radiação cósmica de fundo ou as oscilações acústicas bariônicas, chegamos a uma constante de Hubble de cerca de 67 km por segundo por megaparsec. Por outro lado, se pegarmos medições de objetos próximos a nós, como supernovas ou estrelas cefeidas, chegamos a 73 km por segundo por megaparsec. É uma diferença enorme, ou tem algo errado com nossas medições, ou, e essa é a parte interessante, vivemos em um ambiente cósmico bem especial. É exatamente aí que entra em cena o vazio cósmico. O Dr. Indranil Banik, da Universidade de Portsmouth, explica que talvez estejamos no centro de um grande vazio local. Imagina o universo como um enorme queijo suíço. As partes sólidas são regiões com muitas galáxias, estrelas e matéria escura, ou seja, o queijo. Os buracos no queijo seriam então os vazios. Estamos falando de estruturas que têm centenas de milhões ou até bilhões de anos-luz de extensão. Nessas regiões, a densidade da matéria é cerca de 20% menor do que a média cósmica. Em escalas cósmicas, isso faz uma diferença enorme. Se realmente vivemos em um vazio como esse, isso explicaria por que nossas medições locais da expansão fornecem valores diferentes das globais. Isso faria com que a matéria fosse atraída pela gravidade para a parte externa mais densa do vazio, tornando-o cada vez mais vazio com o tempo. À medida que o vazio se esvazia, a velocidade dos objetos que se afastam de nós parece aumentar. Mas como os pesquisadores descobriram isso? Eles escutaram os ecos do Big Bang. Quando o universo ainda era um bebê, estamos falando dos primeiros 380 mil anos após o Big Bang, ele estava cheio de plasma quente. Nesse plasma, ondas sonoras gigantescas surgiram devido à gravidade e à pressão de radiação. Quando o universo ficou grande e frio o suficiente, essas ondas sonoras congelaram e deixaram padrões na distribuição da matéria que ainda hoje são visíveis no universo. Esses padrões são como estruturas circulares gigantescas, todas com cerca de 1 bilhão de anos-luz de extensão. Como sabemos qual deveria ser o tamanho delas, podemos usá-las como uma espécie de régua cósmica para medir distâncias. Os pesquisadores analisaram dados coletados ao longo de 20 anos e descobriram que esses padrões estão levemente distorcidos. Esse vazio cósmico no qual, portanto, vivemos, teria cerca de 2 bilhões de anos-luz de extensão. Isso é tão gigantesco que é quase impossível de imaginar. Todo o nosso grupo local de galáxias, incluindo a Via Láctea, Andrômeda e 80 galáxias menores, seria apenas um pontinho minúsculo nesse vazio gigantesco. Mas o que isso significa para nós? Primeiro, não entra em pânico. Não vamos ser sugados de repente para o espaço ou algo assim. Esse vazio existe há bilhões de anos e nós nos desenvolvemos nele. Então, para nós, nada muda, mas para a cosmologia isso seria revolucionário. Significaria que nossa posição no universo está longe de ser comum. Talvez a gente viva, afinal, em uma vizinhança bem especial. Isso também explicaria por que algumas das nossas medições diferem do que a gente espera do resto do universo. Se essa teoria se confirmar, a gente seria os habitantes de uma bolha cósmica, e essa bolha poderia explicar por que o universo parece diferente para a gente do que a gente esperava inicialmente. Mas não importa exatamente onde a gente esteja no cosmos, tem algo lá fora vindo direto para o nosso sistema solar. E não é um asteroide nem um cometa, mas sim uma estrela inteira. O nome dela, Gliese 710. Muitos de vocês provavelmente estão pensando, espera aí, Astro Team, as estrelas têm um lugar fixo na Via Láctea, não é? Em princípio, isso está certo. Nosso sistema solar fica em um dos braços espirais externos da galáxia e orbita o centro galáctico junto com bilhões de outras estrelas. Uma volta completa leva cerca de 225 milhões de anos, o que equivale a um ano galáctico. Então não estamos apenas girando com a Terra em torno do Sol, mas também com todo o sistema pela galáxia. Mas as posições estelares não são totalmente fixas. Além desse movimento galáctico,
cada estrela também tem um certo movimento próprio. Isso pode fazer com que, ao longo de períodos muito longos, as distâncias entre os sistemas estelares individuais mudem. Essas estrelas são chamadas de estrelas errantes ou também de estrelas nômades. A Gliese 710 é uma dessas estrelas e, infelizmente, ela também está em rota de colisão direta com o nosso sistema solar. Os cientistas calcularam, com a ajuda dos dados de alta precisão do telescópio espacial Gaia, quando exatamente essa visita indesejada vai acontecer. Daqui a 1,35 milhão de anos, a Gliese vai atravessar nosso sistema solar. À primeira vista, isso parece um tempo inimaginavelmente longo, mas em escala cósmica é praticamente depois de amanhã. Inicialmente, os pesquisadores achavam que Gliese passaria por nós a uma distância de cerca de 60 mil unidades astronômicas. Isso seria relativamente longe, mas as novas medições mais precisas do Gaia mostraram que ela vai chegar bem mais perto, só 13.366 unidades astronômicas. Isso ainda é longe em termos humanos, mas em termos cósmicos ela vai literalmente voar pelo nosso sistema solar. Para deixar isso mais claro, uma unidade astronômica corresponde à distância média entre a Terra e o Sol, ou seja, cerca de 150 milhões de quilômetros. Gliese vai, portanto, passar por nós a uma distância de cerca de 2 trilhões de quilômetros e, assim, atravessar a nuvem de Oort. Aqui, a gravidade do nosso Sol é forte o suficiente para reter bilhões de asteroides. Quando Gliese atravessar a nuvem de Oort, sua gravidade vai arrancar inúmeros cometas e asteroides de suas órbitas tranquilas e lançá-los em direção ao interior do sistema solar. Além disso, Gliese 710 vai brilhar mais no céu noturno do que Júpiter. A passagem de Gliese em si provavelmente não ameaçará diretamente a vida na Terra, pois ele não se aproximará o suficiente para bagunçar as órbitas dos nossos planetas. O verdadeiro perigo está nos efeitos sobre a nuvem de Oort, pois os cientistas estimam que Gliese vai ejetar cerca de 0,1% de todos os cometas da nuvem de Oort, e estamos falando de 0,1% de vários trilhões. Especialmente os primeiros 600 mil anos após a passagem podem ser críticos. Nesse período, chegarão os cometas que forem lançados diretamente em direção ao Sol. E também há novas simulações sobre estrelas errantes em geral. As simulações mostram que, nos próximos bilhões de anos, a Terra tem uma chance de cerca de 1 em 500 de ser ejetada do sistema solar ou de entrar em rota de colisão com outro planeta. E nesse caso, nossas opções de ação provavelmente serão bem limitadas. Enquanto Gliese ainda vai demorar muito tempo para chegar, há algo nas regiões mais distantes e escuras do sistema solar que já está virando a astronomia de cabeça para baixo. Apenas uma década após a desclassificação de Plutão em 2016, os astrônomos Mike Brown e Konstantin Batygin, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, apresentaram uma nova teoria. Eles suspeitam que bem lá fora, além da órbita de Netuno, ainda possa estar à espreita um nono planeta. Um corpo celeste gelado e gigantesco, cerca de 5 a 10 vezes mais pesado que o nosso planeta, que dá uma volta ao redor do Sol a cada 10 mil anos. E como chegaram a essa conclusão? Eles notaram algo estranho nas órbitas de alguns objetos no sistema solar exterior. Lá, no chamado Cinturão de Kuiper, além de Netuno, há uma série de corpos celestes cujas órbitas estão agrupadas e alinhadas de forma notável. Apesar da enorme distância, esses objetos parecem ser influenciados por alguma coisa. A maioria das buscas pelo hipotético planeta 9 até agora tentou detectar sua luz refletida e visível, mas o pesquisador Fan e seu orientador de doutorado, Tomotsugo Goto, escolheram agora uma estratégia diferente. Em vez de procurar luz visível, eles procuraram o objeto misterioso na faixa do infravermelho distante. Essa radiação térmica própria viaja diretamente para a Terra, então não precisa ser refletida primeiro, e por isso pode parecer potencialmente mais forte do que a fraca luz refletida do Sol. Para a busca, os pesquisadores usaram dados de 2 telescópios espaciais infravermelhos, lançados com um intervalo de 23 anos. O satélite de astronomia infravermelha Pimolca-RAS, lançado em 1983, e o Akari, um satélite japonês de 2006. A ideia por trás disso é que, se um planeta distante realmente existisse, ele teria se movido um pouquinho no céu nesse longo período de mais de 20 anos. Lentamente, mas de forma mensurável. E foi quase assim mesmo. A partir de um catálogo original de cerca de 2 milhões de objetos, os pesquisadores filtraram pares de pontos luminosos cuja distância poderia ser explicada por um planeta em movimento com massa e distância semelhantes às do planeta 9. Em seguida, eles removeram fontes conhecidas como estrelas e outros objetos. Quando restaram 13 pares de candidatos, eles verificaram cada um a olho nu. Apenas um único par de candidatos passou nesse teste básico e os 2 pontos luminosos tinham cores e brilhos coincidentes, um sinal de que poderia se tratar do mesmo objeto. Mas quando Mike Brown, que não participou do estudo, calculou ele mesmo a órbita do candidato, fez uma descoberta surpreendente. O suposto planeta teria uma
uma órbita inclinada em cerca de 120 graus em relação ao plano do Sistema Solar, tão inclinada que o planeta giraria em torno do Sol na direção oposta à dos outros planetas. Os próprios modelos de Brown, por outro lado, preveem que o planeta 9 deveria ter uma órbita com uma inclinação de apenas cerca de 15 a 20 graus. Portanto, se o sinal de Fan-Goto for realmente um planeta distante, sua existência iria, ironicamente, refutar o planeta 9 original, pois, segundo Brown, os dois planetas não poderiam coexistir sem tornar as órbitas um do outro instáveis. A astrônoma Samantha Lawlor, da Universidade de Regina, acredita que o aparente agrupamento no cinturão de Kuiper poderia ser explicado pela observação parcial de uma distribuição de objetos que, na verdade, é uniforme. O que eu acho tão emocionante nessa história é que ela nos mostra o quanto ainda temos a aprender sobre o nosso próprio sistema solar. Achamos que o conhecemos tão bem e então pode haver um planeta inteiro escondido lá fora, ou talvez até dois. E como se tudo isso não bastasse, a ciência fez mais uma descoberta que abala nossa visão do sistema solar de uma maneira totalmente diferente. Cada planeta do nosso sistema solar causa uma dobra no espaço, deformando o espaço-tempo com sua massa. A deformação mais intensa no espaço-tempo é naturalmente causada pelo nosso Sol. Entre os planetas, Júpiter é o que tem maior influência, já que, além do Sol, é o corpo mais massivo do sistema solar. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Belgrado, na Sérvia, descobriu que essas dobras espaciais são particularmente fortes perto dos pontos de Lagrange de Júpiter. Os pontos de Lagrange são áreas de relativa estabilidade gravitacional geradas pela interação entre dois corpos em órbita. E agora vem a parte interessante. Como os pesquisadores sérvios descobriram, cada planeta do Sistema Solar tem sua própria dobra espacial, que juntas formam uma rede que os pesquisadores chamam de uma verdadeira autoestrada celestial. Os cientistas realizaram simulações para calcular como as órbitas de partículas que se dirigem a vários planetas como Júpiter, Urano e Netuno podem ser influenciadas por possíveis colisões e dobras espaciais, e o resultado surpreendente é que essas partículas interplanetárias, assim como corpos celestes maiores, como cometas e asteroides, viajam pelo sistema solar em uma órbita definida. Pode-se dizer, portanto, que essa autoestrada celestial é um sistema de estruturas invisíveis gerado pela interação gravitacional no sistema solar. E essas estruturas são tão poderosas que podem acelerar o movimento de objetos no espaço. E essa descoberta tem implicações bem concretas, por exemplo, para a pesquisa de asteroides. Graças à descoberta da autoestrada celestial, os pesquisadores agora podem ter uma ideia mais precisa de como cometas e asteroides viajam pelo sistema solar e que perigo eles poderiam representar para a Terra. As dobras espaciais geradas por Júpiter têm uma influência particularmente forte no movimento dos cometas da família de Júpiter, ou JF6. São cometas com períodos de revolução inferiores a 20 anos que não se afastam mais do que a órbita de Júpiter, e todos esses objetos ficam presos nas dobras espaciais ao redor de Júpiter e voam a toda velocidade pela autoestrada cósmica. Os pesquisadores descobriram que alguns desses objetos entram em rota de colisão com Júpiter, enquanto outros são ejetados do sistema solar. E aqueles que são ejetados podem atingir órbitas de fuga incrivelmente rápidas e chegar às regiões externas do sistema solar em um tempo super curto. Alguns chegam a Urano e Netuno em apenas algumas décadas, enquanto outros, em menos de 100 anos, chegam até mesmo à distância inimaginável de 100 unidades astronômicas, o que é mais do que o dobro da distância média de Plutão ao Sol. A capacidade de usar essas rotas rápidas pelo sistema solar poderia permitir que as naves espaciais viajassem mais rápido e, por isso, com mais eficiência. E isso poderia reduzir bastante a duração das missões espaciais e também o consumo de energia. Isso faz muita diferença porque, nas missões a Plutão, por exemplo, estamos falando de empreitadas bem demoradas que se estendem por anos. É claro que as missões futuras ainda levarão muito tempo, segundo os padrões humanos, para sair do sistema solar, mas talvez, graças à rodovia, isso aconteça um pouco mais rápido. Espero que agora tenham uma ideia do quanto está acontecendo de uma vez só no nosso sistema solar. Velocidade maior do que se imaginava, uma bolha cósmica, uma estrela se aproximando rapidamente, um planeta misterioso e um atalho no espaço-tempo pelo nosso sistema solar. Se não quiserem perder mais nenhuma notícia científica no futuro, sigam o canal agora mesmo e cliquem no botão de inscrição. Falando em descobertas emocionantes no espaço. Em um exoplaneta distante foi detectada uma molécula que, na Terra, é produzida exclusivamente por seres vivos. Será que acabamos de descobrir vida extraterrestre? Descobre isso no vídeo exibido no canto superior direito. No canto inferior direito, como sempre, mais um vídeo sobre ciência e espaço. Fora isso, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!